A Polícia Civil deve dar início às investigações sobre a suspeita de abuso sexual dentro de uma escola estadual de Ribeirão. A vítima é uma criança de 7 anos que diz ter sido violentada por um aluno da mesma idade. O boletim de ocorrência foi registrado como estupro de vulnerável. O crime teria ocorrido no último dia 25, nessa escola estadual do Jardim Paulo Gomes Romeu, na zona oeste de Ribeirão Preto. A suspeita de violência sexual foi levantada quando a criança chegou em casa reclamando de dores na região íntima, como relata a mãe. Aí eu peguei e coloquei ela na cama, eu não abri as pernas dela, estava bastante machucada, inchada, né? Eu liguei para o meu esposo, perguntando que horário que ele ia chegar em casa e porque estava vindo embora. Eu falei, quando você chegar a gente conversa. Aí eu expliquei para ele quando ele chegou, aí chamou a polícia. Aí o policial perguntou por que eu não chamei antes. Eu falei, eu tinha que ver com o meu esposo o que eu podia fazer, né? Aí pedi pra gente levar lá na UPA, na Cuiabá. Aí meu esposo levou, quando chegou lá, mandaram a gente levar ela no ML, fazer corpo de delito. Se aconteceu com ela, pode estar acontecendo com outras crianças, né? A criança afirma que dentro do banheiro o colega a empurrou, tirou suas vestimentas e praticou o abuso. A menina também diz que imediatamente procurou a ajuda de um professor. Por isso, a família aponta negligência no atendimento dessa estudante, que tem apenas 7 anos de idade. A família trouxe a nosso conhecimento a dificuldade de ser ouvida em primeiro momento pela escola. Somente após a gente ter entrado em contato diretamente com a diretoria de ensino é que as primeiras providências foram tomadas. A gente entende que desde que a criança apresenta o primeiro sinal de uma normalidade, isso deve ser investigado imediatamente, passando diretamente o caso para o Conselho Tutelar e tomando as providências necessárias para averiguação se essa conduta realmente ela é verídica ou não. Ainda de acordo com a advogada, um laudo preliminar do Instituto Médico Legal concluiu que não houve conjunção carnal, mas que as lesões são compatíveis com a prática de atos libidinosos. Nós vamos buscar agora o atendimento na delegacia para acompanhar essas investigações e buscar a responsabilidade do Estado nesse caso. O Conselho Tutelar acompanha o caso e diz que tanto a criança quanto a família já foram atendidos por psicólogos da rede pública de saúde. Destaca também que o caso é grave e precisa ser discutido com toda a comunidade escolar. A gente ficou num período de pandemia, onde os casos ficaram subnotificados. Agora que tudo começou a voltar ao normal, as escolas, os atendimentos, a gente tem visto um crescimento muito grande e o que a gente não vê é uma política do Estado educacional para receber esses alunos nas escolas. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou que o caso está sendo acompanhado e apurado com rigor. Já a Diretoria Regional de Ensino de Ribeirão Preto afirmou que está à disposição das autoridades para os esclarecimentos. Disse ainda que disponibilizou para estudante atendimento psicológico e que acionou a equipe do Programa de Melhoria da Convivência para dar suporte à comunidade. O órgão também afirmou que vai verificar a conduta da direção da unidade nesse caso. Agora, ao vivo, ela tem outras informações para a gente. Ximene? Bom, esse caso é investigado, então, pela Delegacia da Infância e Juventude daqui de Ribeirão Preto, que não poderá fornecer detalhes sobre esse assunto devido à natureza do crime, tão grave que serve também de alerta e orientação, aprendizado, correção até, doutora. Boa tarde para a senhora. Dá para exigir da rede de educação mais fiscalização e segurança dentro das escolas? Boa tarde, dá sim, é muito importante. A escola ela tem o dever de zelar pela criança, pelo adolescente, ela tem a obrigação de cuidar. Então, a gente pode exigir, sim, dela um grau maior de fiscalização, até mesmo do Poder Judiciário, das autoridades competentes nesse caso. A família dessa criança contou com a ajuda de uma advogada, mas as escolas e a rede de ensino deveriam estar prontas para atender muito melhor casos assim? Deveriam. Inclusive, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele preza por medidas urgentes, por medidas precoces para evitar esse tipo de situação. Se por acaso o crime foi cometido aí por outro aluno, portanto outra criança ou adolescente, é quem responde por esse ato? Responde. Na verdade, o ECA ele diferencia a criança até os 12 anos de idade incompleto
e adolescente até os 18. Então, um adolescente ele responderá, se o crime for cometido por um adolescente, a gente não fala em crime, a gente fala em ato infracional, e aí ele responderá por isso. Por uma criança, né, um menor de 12 anos, aí já serão aplicadas outras medidas socioeducativas. Mas é uma criança também que pode estar sendo vítima aí de alguma coisa. Sim, é importante o conselho tutelar nessa hora, até mesmo para fazer uma avaliação psicológica e apurar de onde vem essa ideia, né, de onde surge essa possibilidade de cometimento de atos infracionais. A rede protetiva existe para casos assim, é por isso que ela merece investimento. O Conselho Tutelar deveria ter sido acionado em primeiro lugar nesse caso? Imediatamente, conforme o artigo 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele deve ser acionado imediatamente. Ao menor sinal, ele deve agir precocemente. Pais, professores, diretores, secretários, enfim, toda a comunidade escolar pode ser bem mais preparada para prevenir essa violência contra as crianças? É muito importante a gente estabelecer políticas de conscientização, políticas de prevenção e é uma função de todos, é um papel de todos, zelar e proteger pelas crianças e adolescentes, seja na escola, seja em casa, em qualquer outro ambiente. Tá certo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. André. Obrigado, Ximene. Até daqui a pouco, então.